que a metafísica e a espiritualidade dizem sobre o autismo? Eu vou contar para vocês nesse vídeo. E aí, gente desperta, tudo bem com vocês? Eu sou Vivian Garrido. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o autismo. Vou falar sobre a questão metafísica, sobre as questões energéticas, espirituais e contar algumas experiências que já tive aqui no Desperte Seu Melhor no tratamento de algumas crianças que têm autismo com os nossos trabalhos energéticos e espirituais. Antes da gente começar a falar desse assunto, quero pedir para você que ainda não está inscrito aqui no nosso canal, que você se inscreva aqui embaixo, que você deixe o seu like aqui no vídeo. Você pode comentar também, que eu quero saber se você já passou por isso, se você tem alguma experiência que possa acrescentar aqui. De repente você pode estar ajudando outras pessoas que também estão passando por esse problema com seus filhos e que estão precisando aí de um apoio, né? Então, deixe seu comentário aqui embaixo, curta o vídeo e compartilhe com outras pessoas que você conhece que também possam estar precisando dessa informação. A gente tem também postagens diárias no nosso Instagram. Eu vou deixar também aqui na caixa de informação o nosso link lá do Instagram para vocês seguirem a gente lá e acompanharem tudo que a gente está fazendo. Aqui embaixo também vão estar os nossos cursos, os nossos contatos para que você possa entrar em contato caso você tenha interesse em fazer alguma das nossas terapias e tudo mais que a gente faz, tá? Depois você dá uma olhadinha aqui na caixa de informação para conhecer melhor a gente. E vamos falar desse assunto que é o autismo. O autismo é um transtorno, né, que faz muitas vezes as crianças aí ficarem bastante distantes, dispersas, muitas delas não conseguem ter uma interação física com as outras pessoas, mesmo com os parentes mais próximos. E é um transtorno que para alguns pode ser mais leve, para outros pode ser mais profundo, né? E essa criança acaba não conseguindo ter uma qualidade de vida. E não existe, né, uma cura, não existe nada que possa realmente reverter completamente o quadro hoje que seja conhecido na medicina. Existem tratamentos, coisas que amenizam, né? Algumas terapias que podem amenizar os sintomas, né? Que podem fazer a criança começar a interagir um pouco mais, mas não existe ainda um tratamento que faça com que essa criança se livre completamente desse transtorno. Aqui no nosso canal a gente trata de doenças, de transtornos, de qualquer dor que você possa estar sentindo. Inclusive a gente tem uma playlist com várias outras dores, eu vou deixar aqui embaixo também para vocês verem depois. E a gente trata disso na questão metafísica, na questão energética e espiritual, tá? Então eu não vou dar aqui nenhum parâmetro médico, eu não vou dar nenhuma indicação médica, tá? Obviamente, se uma criança foi diagnosticada com autismo ou está chegando nesse diagnóstico do autismo, ela precisa ser tratada por um profissional da área médica, né, uma pessoa que tenha um embasamento para poder tratar disso. Tá? Aqui a gente vai falar algumas coisas que podem ter causado o autismo, que tem a ver com os pais, tá? Que tem a ver com a questão emocional da mãe, e também questões energéticas e espirituais que a gente já tratou aqui, algumas crianças que conseguiram ter resultados surpreendentes e algumas até chegaram ao ponto de estar quase tendo um diagnóstico de autismo e foi descoberto que na verdade não era autismo que essa criança tinha, ela estava com um problema energético espiritual que a gente conseguiu sanar através do trabalho, né? E depois ela continuou o tratamento médico e foi descoberto que ela não era autista. Então, eu vou passar aqui os nossos parâmetros, mas eu não estou aqui indicando que ninguém pare o tratamento, que ninguém deixe de tratar isso como uma questão médica, tá? Com profissionais especializados nessa área. Esclarecido isso, então agora eu vou falar da parte metafísica. Eu estudo um pouquinho de metafísica, que a gente usa isso bastante dentro do nosso trabalho do Reset Quântico, tá? E uma das maiores referências que eu uso é a Cristina Cairo, tá? É muito legal o material dela, tem livros muito legais que você pode ler, então eu indico que vocês procurem mais informações sobre isso através dela. E eu vou falar um pouquinho aqui do que eu aprendi com a Cristina Cairo. Tá? Outra pessoa que fala bastante disso também é a Louise Hayes, tá? Então, se você quiser uma coisa mais profunda sobre esse assunto, você pode procurar com essas duas autoras. E segundo o que elas explicam, o autismo ele pode estar relacionado a alguma coisa que aconteceu com a mãe dessa criança, que pode ter sido ali durante a gravidez ou até 2 anos antes dela engravidar daquela criança.
E o que aconteceu foi alguma situação triste, alguma coisa traumática, alguma coisa que a pessoa teve que muitas vezes passar por cima dos seus sentimentos para que ela pudesse continuar vivendo. Quando a pessoa passou por um choque, por uma coisa muito forte e logo depois ela engravida, a criança pode captar a vibração, né, do sistema nervoso central da mãe. Essa vibração pode passar para o sistema nervoso central do filho. Especialmente se tratar de uma criança que é especial, de uma criança que tem uma abertura mediúnica muito grande. E a boa notícia é que se esse problema ele começou lá no sistema nervoso da mãe, ele pode também ser amenizado no filho através do sistema nervoso da mãe. Os autistas, geralmente, eles se comunicam de uma forma não verbal. Eles não sabem expressar com palavras, muitas vezes, aquilo que eles estão sentindo. Então, eles trabalham muito mais com sinais, eles usam joguinhos, eles ignoram muito a comunicação verbal. Então, como a mãe vai fazer para se aproximar dessa criança? Ela pode fazer isso tratando os seus próprios problemas emocionais, que podem ter sido uma parte daquilo que causou o problema de autismo no filho. E como elas vão fazer isso? Perdoando a situação que aconteceu com elas. Então é importante que você, que é mãe de uma criança que é autista, que você procure se recordar, que você procure trabalhar esses sentimentos de algo que aconteceu aí na sua gravidez ou mesmo até 2 anos antes de você engravidar dessa criança. E aí você se lembrando, você vai poder trabalhar esse sentimento e você vai procurar perdoar. Você vai procurar esquecer, deixar isso para o passado, deixar esse peso lá para trás, para que você não continue carregando isso e através disso transmitindo essa vibração para o seu filho. E quando você liberar isso, quando você deixar essa mágoa, esse ressentimento, essa tristeza ir embora, isso também vai causar uma liberação no seu filho. Geralmente, as pessoas têm muita mágoa com pai e com mãe. Essas são as principais mágoas que as pessoas têm. Então é muito importante que você busque fazer orações, que você faça o perdão do seu pai e da sua mãe. E tem que fazer essa oração por pelo menos 21 dias. Eu vou deixar também aqui embaixo na caixa de informação, vou fixar também nos comentários as orações que você pode fazer. É legal que você faça essa oração por 21 dias seguidos e faz alternado. Um dia para o pai, um dia para a mãe, um dia para o pai, um dia para a mãe, um dia para o pai, um dia para a mãe. E assim por diante, até completar os 21 dias. Se você sentir que ainda tem alguma coisa, continua fazendo, faça por mais tempo. Se você disser, mas eu não tenho mágoa nenhuma, não tenho problema, meus pais são maravilhosos, foi tudo bem entre mim e os meus pais, mas meu filho é autista mesmo assim. Então pode ser que tenha sido uma outra coisa que aconteceu, um outro fato, um outro ressentimento que não tem relação com seus pais. Pode ter sido com o marido, com o namorado, no trabalho, com um amigo, não importa o que tenha sido, um trauma, alguma coisa terrível que você passou, enfim. Faça então a oração para esse trauma, para essa questão triste, difícil que você passou. E perdoe essa situação para que você consiga também fazer essa liberação. E, se possível, faça para todas as coisas. Faça para o pai, faça para a mãe, faça para situações que aconteceram, faça de repente você se separou, para um cônjuge, para uma pessoa que você tem mágoa. O perdão é uma das formas melhores da gente conseguir se livrar de todos os males. Muitas pessoas arrastam as dores para o resto da vida e muitas vezes essas dores elas são tão fortes que elas são transmitidas inclusive geneticamente para os filhos, tá? E às vezes até passam por várias gerações. Às vezes você pode estar sofrendo ainda um trauma que aconteceu lá com o seu avô, lá com o seu bisavô, com o seu pai, com sua mãe. Então é muito importante que a gente faça essas liberações, porque elas vão ajudar não só a gente mesmo, mas também as gerações que vierem. E falando também da parte espiritual, a gente já trabalhou aqui com algumas crianças autistas, tivemos crianças que melhoraram muito depois da gente fazer uma limpeza energética espiritual, porque essas crianças elas têm o campo muito aberto, geralmente elas têm uma mediunidade muito grande, e com isso muitas entidades negativas podem estar ali acopladas, perturbando essas crianças, e essas crianças não conseguem ter uma vida normal, ter paz. Então a vida delas fica muito confusa, por isso elas se assustam, elas têm medo do toque, porque elas estão, na verdade, vendo muitas coisas que nós, ou a maioria das pessoas que não tem essa mediunidade, não estão vendo. Então você acha que está tudo normal, é a condição, é porque ela tem um transtorno, ela é autista e tal, mas não
pode ser que não seja só por isso, e pode ser até que, se seu filho ainda não foi diagnosticado, pode ser até que ele nem tenha o autismo, mas acaba se confundindo um pouco com isso, porque a criança ela não sabe falar, né? E geralmente o autismo ele é detectado aí entre 1 e 3 anos, então a criança ainda não sabe expressar muito bem o que está acontecendo com ela. Teve um caso, um dos primeiros que eu atendi aqui, que uma criança ela estava com uma ausência e a mãe estava desconfiada de que ele estava que ele era autista. Então começou a fazer os testes e tal, e os primeiros exames deram negativo, só que o médico estava inclinado a diagnosticar aquela criança com autismo mesmo, os exames não tendo dado nada conclusivo. E por quê? Porque essa criança ela ficava um pouco desligada, ela ficava aérea, ela só brincava sozinha, falavam com ela, ela ficava olhando para o nada, e ela só fazia movimentos repetidos, né, com os brinquedos. E essa mãe me procurou e pediu que eu fizesse um tratamento, né, que é o reset quântico. E quando a gente foi fazer o reset quântico, vimos que ele estava com os chakras muito abertos e ele estava sofrendo algumas interferências por causa disso, né? Então essa criança, ela estava em 2 planos diferentes ao mesmo tempo. Então ela estava aqui, mas a consciência dela estava em outro plano, em outro lugar. E aí o que acontecia? Se ela estava brincando e alguém tocava nela, ela levava um tremendo susto, porque para ela aquele ambiente que ela estava ali não era o ambiente real que ela estava. Então era a mesma coisa que eu estar aqui sozinha e de repente eu sentia alguém pôr a mão no meu ombro. Obviamente eu vou me assustar. Então era mais ou menos isso que acontecia com essa criança. Ela estava o seu chakra coronário muito aberto, e com isso ela estava acessando informações de uma outra dimensão, de um outro plano. Ela estava vendo coisas que não estavam fisicamente ali, só que ela pensava que eles estavam naquele outro plano, ela ficava perdida entre esses 2 planos, e com isso ela acabava ficando aérea e desligada. E depois, quando a gente fez o tratamento, isso nunca mais aconteceu com essa criança, assim, a mãe me agradeceu muito, indicou o nosso trabalho para outras pessoas, justamente porque ela poderia estar até hoje tratando o seu filho como autista, sendo que não era esse o problema dele. Na verdade, o problema era energético, era espiritual, e isso pôde ser resolvido através do reset quântico. Tá? Então, se você está passando por alguma situação similar, mesmo se seu filho já tem o diagnóstico de autismo, a gente tem os tratamentos aqui que podem melhorar bastante essa condição. Tá? Mesmo que a gente saiba que não é possível reverter medicamente, né? Não existe ainda um tratamento que reverta completamente o autismo, a gente tem esse tratamento que pode realmente amenizar e melhorar, e talvez até tirar o seu filho de um possível diagnóstico de autismo, porque talvez ele não esteja nesta condição, ele não tenha esse transtorno, e na verdade pode ser uma outra coisa, pode ser uma obsessão, né? Pode ser um chakra aberto demais, pode ser alguma questão espiritual, de vida passada e etc., que a gente consegue abrir tudo aqui e buscar resolver e melhorar o máximo possível, tá certo? E novamente, vou repetir, a gente não fala para ninguém deixar de fazer tratamentos médicos. O tratamento médico é muito importante, mesmo que a pessoa esteja em tratamento energético e espiritual, mesmo que a pessoa esteja buscando se perdoar, buscando curar o seu filho ou ajudar o seu filho a melhorar através da cura de si mesmo, a gente jamais recomenda que você deixe de fazer um tratamento médico, substitua, tá? As duas coisas podem ser usadas juntas e elas podem ajudar muito as crianças que são autistas a terem aí uma qualidade de vida melhor. Tá bom? Se você gostou, deixa o seu like aqui, comenta também, conta aí a história do seu filho, né, ou a sua história, que eu vou querer saber, e a gente conversa mais aqui nos comentários, tá bom? E se tiver interesse, os nossos contatos estão aqui embaixo, é só você falar com a gente que a gente explica direitinho como funciona esse tratamento, tá bom? Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!